Fala galera, beleza? Eu sou o Murilo do canal Teoria em 5 e na aula de hoje a gente vai dar continuidade aí ao assunto de Química Orgânica e a gente vai falar um pouco hoje sobre funções orgânicas nitrogenadas e halogenadas também. A gente já tem 3 vídeos no assunto de Química Orgânica, o primeiro deles falando a respeito de hidrocarbonetos, o segundo dando continuidade a hidrocarbonetos e nomenclatura e o terceiro em que a gente falou sobre funções orgânicas oxigenadas, beleza? Vou deixar os links aqui embaixo para vocês poderem dar uma olhada. Na aula de hoje, então, a gente vai falar sobre as funções orgânicas nitrogenadas e halogenadas. Vamos falar, então, sobre nitrocompostos, aminas, amidas, nitrilas e os aletos orgânicos também. São 5 funções que a gente vai estar cobrindo hoje. Existem outras funções também, mas a gente vai estar cobrindo essas aí só por conta do tempo, beleza? Então, bora lá! Os nitrocompostos vão ser caracterizados por um radical conectado a um componente do tipo NO2, beleza? Sempre que tiver um NO2 ligado a uma cadeia carbônica, então a gente vai ter um nitrocomposto. A nomenclatura desses componentes vai ser identificar em qual posição da cadeia carbônica acontece a ligação com NO2, utilizar o termo nitro, e em seguida utilizar a nomenclatura para a cadeia carbônica normal. Nesse primeiro exemplo, a gente tem aqui o H3C conectado ao NO2. A cadeia carbônica ela é formada por um único átomo de carbono, então aqui a gente vai ter o nitrometano. Agora, se a gente tiver uma cadeia carbônica formada por 3 carbonos, a gente precisa especificar em qual posição que acontece a ligação com o NO2. Nesse primeiro exemplo aqui, a gente tem a ligação com o NO2 justamente no primeiro carbono da nossa cadeia. Então aqui eu tenho um nitropropano. Na sequência, eu também posso ter essa ligação com o grupo NO2 sendo feita no segundo carbono. Então eu teria o 2-nitropropano. Dando sequência, vamos falar um pouco sobre as aminas. As aminas elas vão ser caracterizadas por terem um nitrogênio, conectadas por sua vez a 3 radicais, sendo eles carbônicos ou não. Eu posso ter um nitrogênio conectado a hidrogênios ou um nitrogênio conectado a cadeias carbônicas, tá? E a nomenclatura que a gente considera é tratar cada um dos radicais como um grupo orgânico e utilizar o sufixo amina ao final. Nesse exemplo, a gente tem um nitrogênio conectado a 2 hidrogênios e conectado também a um grupo metil. Então a gente vai ter a metilamina. Como a gente tem um único carbono sendo ligado ao nitrogênio, essa é uma amina primária. Vamos agora para um outro exemplo em que eu tenho um nitrogênio ligado a um hidrogênio, ligado a um metil e também ligado a um propil. Nesse caso, a gente vai ter a metilpropilamina. Como a gente tem 2 radicais carbônicos sendo ligados ao nitrogênio, essa aí vai ser uma amina secundária. Se todas as ligações com nitrogênio fossem feitas com carbonos, a gente teria uma amina terciária. Vamos considerar agora um terceiro exemplo em que a gente tem o nitrogênio ligado a 2 hidrogênios e também ligado ao grupo isopropil. Então a gente vai ter a isopropilamina. A gente também poderia chamar esse composto de propan-2-amina, considerando que eu tenho uma cadeia carbônica de 3 carbonos e que eu tenho o grupo amina ligado ao segundo carbono da minha cadeia carbônica. Só que esse tipo de nomenclatura só é válido para aminas primárias, como é o caso desse exemplo, e também o caso do primeiro exemplo que eu passei aqui sobre aminas, beleza? Vamos falar um pouco agora sobre as amidas, que é quando a gente tem um carbono ligado duplamente a um oxigênio e ligado também a um grupo NH2. Esse carbono, por sua vez, também vai estar ligado a um radical ou uma cadeia carbônica. E a forma de nomear esses componentes vai ser considerar o nome do radical como se fosse um hidrocarboneto simples e utilizar o sufixo amida. Nesse caso aqui, o meu radical carbônico, na verdade, é só um átomo de hidrogênio. Então é como se eu tivesse uma cadeia formada por apenas um carbono. Portanto, eu vou ter aqui a metanamida. Agora, se eu colocar um radical carbônico formado por um H3C, eu vou ter uma cadeia carbônica formada por 2 carbonos. Então eu teria a etanamida. Ou ainda, eu poderia considerar uma cadeia carbônica formada por um anel benzênico.
eu teria, portanto, a benzamida. Vamos considerar agora a quarta função orgânica que a gente vai estar estudando hoje, que são as nitrilas. As nitrilas vão ser quando a gente tiver um grupo ciano ligado a um radical carbônico, ou uma cadeia carbônica. A nomenclatura para esse tipo de componente vai ser utilizar o radical como se fosse um hidrocarboneto simples e utilizar o sufixo nitrila. Vamos considerar que a gente ligue um único carbono ao grupo ciano. Nesse caso, do ponto de vista da cadeia carbônica, a cadeia carbônica tem 2 carbonos. Então a gente pode nomear essa cadeia carbônica como a etanonitrilo. A gente também pode nomear esse tipo de composto considerando que a gente tem um grupo ligado ao grupo ciano. Então nesse caso, a gente tem um grupo metil que está ligado ao grupo ciano como um todo. Então a gente tem um cianeto de metila. Agora para esse outro exemplo aqui, a gente tem uma cadeia carbônica de 3 carbonos que está ligado com uma ligação tripla ao nitrogênio. Então a gente tem a propanonitrila. Ou se a gente considerar que o grupo etil está ligado ao grupo ciano, a gente teria o cianeto de etila. E mais um exemplo é o seguinte. Imagina que a gente tem essa cadeia ramificada com uma ligação tripla feita com o nitrogênio. Nesse caso, a cadeia carbônica ela vai ter um grupo metil, que está ligado no seu segundo carbono, e ela tem 3 carbonos na cadeia principal. Então ela vai ser uma 2-metil-propanonitrila, beleza? Ou, se a gente considerar que o grupo ciano está enxergando um grupo isopropil, então a gente teria um cianeto de isopropila. E a última função orgânica que a gente vai estudar hoje são os aletos orgânicos, que vai ser quando a gente tiver qualquer elemento da família 7A ligada a uma cadeia carbônica. E a forma de nomear esse tipo de composto é bem simples. A gente pode fazer isso de 2 formas. A primeira é identificar a posição da cadeia principal, onde ocorre a ligação com esse elemento da família 7A, identificar qual é o elemento da família 7A e dar o nome do hidrocarboneto como se ele fosse um hidrocarboneto simples. Ou a gente pode identificar inicialmente qual é o elemento da família 7A com a terminação eto, então brometo, cloreto, iodeto e assim por diante. A gente utiliza a preposição de e finalmente a gente dá o nome do radical como se fosse um grupo orgânico. Então metil, propil, isopropil e assim por diante. Esse primeiro exemplo, eu tenho uma cadeia de 3 carbonos ligada a um átomo de bromo. Então eu vou ter o 1-bromo-propano, ou eu também poderia chamar de brometo de propila. Nesse segundo exemplo, eu tenho uma cadeia de um único carbono ligado ao átomo de cloro. Então eu tenho o clorometano. Ou, se a gente quiser, a gente poderia dizer que é o cloreto de metila. E dando sequência, se a gente ainda tiver uma cadeia formada por um carbono ligada agora a 2 átomos de cloro, a gente pode dizer que esse é o diclorometano ou dicloreto de metila, beleza? Bom, galera, estamos chegando aqui no final do nosso vídeo. Eu vou deixar um pequeno resumo aqui para vocês poderem pegar com os nomes de cada um dos compostos e a estrutura de cada um deles. E se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer comentário, coloquem aqui embaixo. Se tiverem alguma sugestão de tema também podem mandar pra gente. E é isso daí, galera. Bons estudos para vocês e até mais.